E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Félix. Hoje esse vídeo é sobre neuromarketing, tá? Eu sou Fernando Félix, palestrante, treinador de persuasão e persuasão interna, como convencer a própria mente. E nesse vídeo eu vou falar sobre neuromarketing, o que é o neuromarketing, de onde surgiu, né? De onde veio esse negócio de neuromarketing, por que ele existe? Por muito tempo, as pesquisas de comportamento do consumidor, as decisões tomadas pelas empresas para vender mais, elas estavam baseadas praticamente em psicologia do consumidor, em alguns fatores sociológicos, mas isso foi mudando com o tempo e foi se percebendo que existem coisas mais profundas do que simplesmente pesquisa de comportamento, porque isso estava muito achômetro, sabe o achômetro? Eu acho, eu penso que não. Em algum momento, alguns pesquisadores, principalmente neurocientistas, começaram a perceber e através de pesquisa, notar que algumas áreas do cérebro eram estimuladas de uma ou outra forma, dependendo do que elas viam, ouviam, sentiam. Então o neuromarketing tem muito a ver com os sentidos também, que não simplesmente uma pesquisa de psicologia do comportamento vai definir isso. Eu trouxe alguns livros aqui que eu quero compartilhar, alguns insights com vocês para a gente entender um pouquinho mais o que é o neuromarketing, que poder ele tem e por que a gente deve se basear no neuromarketing também para vender e parar com aquela coisa de a pessoa deve agir assim, assado, porque normalmente pessoas de tal jeito gostam de tal coisa. Não. Vamos sair do achômetro e vamos entrar mais no mundo científico, dados. O primeiro livro que eu quero trazer aqui para vocês é esse aqui, ó. A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom, tá? O Lindstrom, ele é diretor da Lindstrom Company, enfim, é um dos mais respeitados gurus do marketing mundial, esse cara aqui. E ele fez uma das maiores pesquisas de marketing, de marca, de comportamento consumidor que já existiu, né? E esse livro ele fala sobre essa lógica que ele percebeu, que não mais as pessoas devem ser catalogadas de acordo com simplesmente comportamento, não, porque às vezes a pessoa numa pesquisa, por exemplo, tu pergunta para a pessoa, por que tu teve determinada tomada de decisão? Ela vai dizer uma coisa, mas na realidade não foi por esse motivo e nem ela sabe. Como se faz para descobrir isso? Medindo as ondas, né? Através de aparelhos como ressonância magnética, enfim, medindo o que está acontecendo realmente dentro do cérebro das pessoas, né? Ele começa falando aqui de memória, por exemplo, que sempre que ele chega num quarto de hotel, larga a chave em algum lugar, normalmente ele esquece, e a gente tem memória de curto prazo, memória de longo prazo. Algumas coisas ficam armazenadas nas memórias de longo prazo. Que coisas são essas? Por que elas ficam armazenadas na memória de longo prazo? Então imagina para a tua marca, para o teu negócio, para o que tu vende. Se tu é um profissional liberal, por exemplo, né? Não vamos falar de empresa, mas se tu é um profissional liberal, a tua marca pode ficar gravada na memória de longo prazo da pessoa. Imagina o poder que isso tem. Ele diz aqui, parafraseando Hamlet, percebi que havia algo de podre no reino da publicidade. Produtos demais estavam tropeçando, patinando ou mal saindo da linha de partida. Os métodos de pesquisa tradicionais não estavam funcionando. Muita coisa não estava vendendo, apesar de ter um monte de método e de pesquisa e tal, mas não estava vendendo. Então tinha algo mal aí. Ele percebeu que a resposta estava em alguma parte do cérebro. Não podemos fazer essas perguntas a nós mesmos porque na maioria das vezes não sabemos as respostas, é isso que eu acabei de falar. Às vezes tu acha que tu tá dando uma resposta coerente, mas não é na realidade. Ele não sabe a razão pela qual ele comprou aquele iPod, né? ou tal relógio, ou um jeans. Tu não sabe a razão, tu simplesmente foi lá e comprou. Mas se os profissionais de marketing conseguissem descobrir o que está acontecendo no cérebro,
para nos fazer escolher uma marca e não a outra? Que informações passam ou não pelo filtro do nosso cérebro? Basicamente, essa seria a chave, ele diz aqui, ele conta no livro, para construir as marcas do futuro. E aí eles fizeram uma pesquisa de 3 anos de duração, e aí, enfim, ele explica, né, que isso é neuromarketing. O neuromarketing é um casamento entre o marketing com a ciência. É tu misturar aquela pesquisa de comportamento consumidor com ciência, como funciona o cérebro. Isso pode parecer uma coisa meio estranha, até perigosa, né? Porque espiar dentro da mente humana pode parecer uma coisa meio... como assim? Tu vai espiar dentro da minha mente? Né? Quando tu ouve palavras como rastreamento cerebral, tu já fica meio paranoico. Mas é a ferramenta, né? Como uma faca, tu pode usar para cortar uma comida, para passar algo num pão, né? Uma coisa gostosa num pão, ou usar para matar alguém, depende de como tu usa. Até hoje, a única maneira para que as empresas pudessem entender o que os consumidores queriam era observando-os ou perguntando para eles diretamente. Já não é mais assim que acontece. Tu pode utilizar ferramentas aqui, para que tu consiga descobrir realmente que área do cérebro está sendo ativada. Ele conta aqui uma experiência que eles fizeram com fumantes que foi muito doida. Porque quando os fumantes viam aquelas imagens que tem na carteira de cigarro, de doença e tal, ao invés de ativar alguma região do cérebro que fazia mal, pelo contrário, ativava uma região de prazer no cérebro. Então, aquilo era nulo. E quanta coisa que tem nulo na publicidade, por exemplo, um cheiro, uma música bem colocada tem um poder muito maior de persuasão do que uma logomarca, por exemplo. E isso é muito doido. E agora eu vou trazer aqui também uma outra dica de leitura para tu entrar um pouquinho nesse mundo do neuromarketing, que vai de um cara que vai um pouco além disso, do que o Lindstrom traz aqui. E, enfim, toda sexta-feira eu vou falar um pouquinho de neuromarketing, de neuronegócios, né, de neurovendas, que é um professor Pedro Camargo, né, que é um amigo. Eu tiro o professor Pedro para amigo, apesar da gente não se conhecer pessoalmente ainda, mas fizemos várias lives juntos. O professor é um pesquisador, né? Esse aqui é um dos livros dele, Neuromarketing, a nova pesquisa de comportamento consumidor, e ele fala justamente isso que eu citei no início, que normalmente as pesquisas de comportamento eram muito baseadas nas ciências sociais, psicologia, entender a mente do consumidor, sociologia, compreender como as pessoas agem em grupo, enfim, na antropologia também, método etnográfico. Na verdade, nenhuma dessas ciências sozinha ou em conjunto, isso aqui é o prefácio, um pedacinho do prefácio do livro do professor que eu recomendo muito. Na verdade, nenhuma dessas ciências sozinha ou em conjunto pode dar conta de compreender exatamente tudo o que se passa na mente do consumidor, porque tal fenômeno é exatamente um processo físico, químico, cerebral e não algo externo, passível de observação pura e simplesmente. É muito mais complexo e enigmático, pois tem relação com uma história ontogenética, que é a tua vida antes da concepção, antes de tu nascer, e também com a tua história filogenética, né, de milhares de anos atrás. E aí o professor Pedro ele tem um curso de paleomarketing que é sensacional, onde ele fala de todo esse comportamento que nossos ancestrais tinham e como isso afeta também. O professor ele vai um pouquinho além do que a neurociência faz de pesquisa sobre o comportamento do consumidor, porque a neurociência muitas vezes se baseia muito no cérebro e esquece que tem toda uma biologia do comportamento, porque, por exemplo, neurônios não são produzidos somente no cérebro, né? A serotonina, por exemplo, 97% ela é produzida no intestino, então tudo aquilo que tu come também tem relação com isso. Olha o quão rico é esse universo do neuromarketing. Então, a partir de agora, eu quero que tu pense o seguinte: para tu vender a tua ideia, teu produto, teu serviço, sai do achômetro.
né? E pesquisa, procura por bases que vão te mostrar o que está acontecendo na mente, consciente e inconsciente desse consumidor, desse prospect, dessa pessoa que tu quer vender uma ideia que seja, porque isso tem um poder muito grande. E toda sexta-feira eu vou trazer um pouquinho mais desse conteúdo aqui. Hoje foi uma introdução. Se tu gostou desse vídeo, aproveita e te inscreve no canal, compartilha aí com quem pode fazer sentido. Valeu, um forte abraço aí.